Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Deus não é para ser explicado, muito menos imaginado, entendido pela mente humana. A Bíblia diz que o amor de Deus excede a todo entendimento. Portanto, o homem pode ser mais sábio possível. Ele nunca pode explicar Deus, porque Deus é amor. E o amor excede a todo entendimento humano, toda a sabedoria humana. Uma vez que Deus não pode ser entendido, portanto não pode ser explicado, desde que não pode ser entendido, então não pode ser explicado. E nem tampouco imaginado, porque caso contrário você faz uma imagem. Você adora a Deus como uma imagem de escultura. Agora, vamos pensar no outro fator também. É que a sua existência não é discutida por aqueles que creem. Deus não discute a sua própria existência. A própria vida, a natureza, testifica da existência de Deus. Agora, o homem acha que é um favor crer em Deus, e nós temos lido folhetos citando grandes personagens que creram em Deus como se isso tivesse alguma influência sobre aqueles que devem ser salvos. Não, absolutamente não. Uma vez que Deus não discute a sua existência, nem tampouco seus filhos o farão. Se ele não discute, não se explica, a não ser através da própria natureza e da vida manifestada, então, muito menos aqueles que creem nele tentarão fazê-lo. Mas uma coisa é certa, que Deus tem um opositor. Este opositor é Satanás. E Satanás, quando não leva o homem a ser um ateu, ele procura fazer o homem a crer em Deus de uma forma errada, de uma maneira pervertida, fora da revelação, através do entendimento humano. Isso é o bastante para ele. Agora, se você crê na existência de Deus, você tem de crer também na existência de Satanás. Com uma diferença, é que o diabo é o mesmo ontem e hoje, não eternamente. E Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Portanto, o seu poder é muito maior do que o do diabo, do que o de Satanás. Talvez não soe muito bem falar em diabo, em Satanás. Mas sem conhecer o seu inimigo, você se torna vítima fatal dele. Os índios lá na América, eles tinham uma prova dos seus cabos de guerra. E como eles faziam esta prova? Acendiam uma fogueira e então estendiam uma corda passando sobre aquela fogueira. De um lado, um grupo tomava aquela corda. Do outro lado, outro grupo de competidores, de cabos de guerra, tomava então
aquela corda. Portanto, você agora pode ver na sua mente uma fogueira acesa, uma corda estendida, esticada por dois grupos. Um numa ponta, num lado da corda, e outro no outro lado da corda. E o grupo que tivesse mais força, o vencedor, puxava aquele outro para dentro da fogueira. Ah, sim, então aqui está. Onde você podia conhecer a força, onde estava a força maior. Os líderes, o cacique, o chefe da tribo e seus auxiliares, seus ministros, falando assim, podiam identificar qual é o grupo que tinha mais força, porque aquele grupo que tinha mais força puxou o outro que tinha menos força para dentro da fogueira. Eu creio que os meus ouvintes já tiraram uma grande mensagem com isso. E aqui está uma competição tremenda entre a igreja e Satanás. De um lado da corda está a igreja, do outro lado da corda está Satanás. Com todos os seus recursos, com todos os seus argumentos, com todos os seus métodos de levar o homem a descrer em Deus, ou então, ao contrário, como ele fez com Caim, adorar a Deus de uma maneira errada. Isto é cair em sua fogueira. Isto é ser derrotado. Isto não é mais nem menos do que ser derrotado pelo Satanás. Mas a igreja verdadeira, que se trata de você, individualmente, mulheres, homens e até mesmo crianças, adolescentes. O que forma a igreja de Jesus é você. Você. Onde você está nesta hora? Arrastado, está dentro de uma fogueira do inimigo? Mas Jesus Cristo tem força, tem poder para lhe tirar. Ele é que tem mais força. Sim, amados. Existe um pensamento muito errado acerca de Deus e outro muito errado acerca do diabo. Você precisa, antes de tudo, conhecer o seu inimigo e conhecer também quem é seu verdadeiro amigo. Às vezes nós nos fomos contra um amigo, um pregador que nos fere, que condena os nossos pecados, e nos colocamos a favor de um falso que só fala de acordo com os desejos da nossa carne, porque eles foram amontoados por aqueles que, tendo comichão nos ouvidos, para pregarem somente conforme a concupiscência de suas carnes. Eles são pagos, eles são assalariados para pregarem somente segundo a concepção das mulheres e dos homens que o assalariam. Isso está em 1 Timóteo capítulo 4. A profecia que nos últimos dias seria assim. Mas vamos, conheça seu inimigo. O boxeador faz isto. Eles têm aí o campeão mundial em vários pesos, e então são campeões do boxe. E também em outros esportes, você sabe disso. Um próprio time de futebol vê o outro jogando através de filmes. Os seus empresários, seus representantes vão em outro país e filmam para exibir aquele filme e estudar a tática do inimigo, o qual tem que ser enfrentado na próxima batalha. E eles procuram conhecer toda a tática do inimigo. O boxeador procura conhecer toda a tática, todo o estilo, todos os meios do seu competidor.
O seu empresário procura informar-lhe da melhor maneira possível, para que ele saiba e conheça as táticas do seu competidor. A igreja precisa conhecer as táticas de Satanás e como ele está entrando sutilmente nos lares, de maneiras convenientes, explorando as necessidades. Ele tira aquela mãe de família do seu posto de dever, explorando a necessidade de lenitivo, de descanso. Ele introduz nas famílias, dentro dos lares, diversões perniciosas. Agora, se você não conhecer estas táticas, você será vencido, cairá em sua fogueira. Veja que pensamento astuto que existe a respeito do diabo. Muitos dizem, não há tal coisa como diabo. Eles creem, procuram fazer aos outros creem, que o diabo é simplesmente um mau pensamento. E por outro lado, eles procuram fazer as pessoas crerem que Deus é apenas um bom pensamento. Oh, que coisa tremenda! A Bíblia diz, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Conforme nós afirmamos, aqui está um pensamento errado acerca do diabo e também acerca de Deus. Mas quem cria esses pensamentos errados? É o próprio diabo. Quando ele não te leva a ser um cético, um incrédulo na existência de Deus, no poder de Deus, na palavra de Deus, porque a incredulidade é o pecado mãe, então o que faz ele? Ele te leva a crer de uma maneira errada, sob um espírito religioso. Olha a maneira que ele tem feito a igreja crer durante séculos e séculos, desde o concílio de Nicéia. Antes disso, a igreja apostólica nunca falou em três pessoas distintas. Se a igreja é a mulher, e Cristo e Deus é o esposo, como pode esta mulher, esta esposa, ter três maridos? Porque se são três pessoas distintas, são três personalidades. São três pessoas, quando ela deve ter somente um esposo. Mas Jesus disse, Deus é espírito. E quando ele disse, eu e o Pai somos um, ele não disse, eu e o Pai e o Espírito Santo somos três. São João, capítulo 10, versículo 30. Ele não disse, eu e o Pai e o Espírito Santo somos três pessoas distintas. Ele disse, eu e o Pai, porque o Pai é o Espírito Santo. Ele foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. Mas simplesmente porque ele fala com o Pai, sendo ele filho, gerado, nascido de mulher, a natureza humana ora ao Pai, você então quer com isso dizer que são três pessoas? Você então teria que dizer que são duas. Mas nem isso está certo. Jesus Cristo é o Filho de Deus, mas quem tem o Filho tem também o Pai. Mas veja o que inventou o diabo, três pessoas distintas. E fez disso uma doutrina santíssima, contra a qual ninguém deve falar, porque caso contrário vai pagar até com a sua própria vida. E a imagem da besta está baseada nesta doutrina. Ninguém pertencerá, adorará a imagem da besta, sem antes de tudo ter essa doutrina do diabo, que Deus é três pessoas distintas. Não, Deus é uma pessoa. Esta pessoa é Cristo, o Filho que estava no seio do Pai, esse que o fez conhecer. Quem vê a mim, vê o Pai, disse Jesus.
O Espírito Santo é uma pessoa, como o diabo também é uma pessoa. Sim, isto é verdade. Mas o Espírito Santo é a pessoa de Cristo na igreja. É o Espírito de verdade que habitava com os apóstolos e logo estava nos apóstolos, foi derramado nos apóstolos. Ele disse: o Espírito de verdade que o mundo não pode conhecer, mas vós o conhece, porque habita convosco e estará em vós. Ele disse: eu vou e venho para vós. Isso se referindo ao Espírito Santo descendo no dia de Pentecostes. Conheça seu inimigo. Ele é Satanás, com suas doutrinas perniciosas, malignas, acerca de Deus, que ele não existe, que ele é apenas um bom pensamento, que eles são 3 pessoas e outras coisas por aí. Mas agora está aqui. Quem tem o Filho tem o Pai. Você crê em Pai, Filho e Espírito Santo. Pai Deus sobre nós, Filho Deus conosco, Espírito Santo Deus em nós. E começa aqui com esta arma e você vencerá Satanás, porque esta é a armadura de Deus para você lutar contra as suas astutas ciladas. Nos lugares celestiais, nas Escrituras, na igreja, onde Ele está com as suas astutas ciladas, levando o povo a crer em Deus de uma maneira errada, porque isso não faz menos do que homicidas. Caim foi assim, e a igreja matou quem não concordou com ela. E ela está sempre pronta para fazer a mesma coisa. Deus nos abençoe, ouvintes, em nome de Jesus Cristo. Amém.